O exercício número 10, para a gente poder resolver ele aqui, eu usei, as informações do triângulo. Nesse triângulo, observei, por exemplo, esse ângulo de 45, cateto oposto, hipotenusa, resolvi usar o seno. Poderia usar várias outras funções trigonométricas. Então, seno de 45 é cateto oposto sobre hipotenusa. Só que o seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Cateto oposto é 30, hipotenusa é x. Multiplicando cruzado, x vezes raiz de 2 dá x raiz de 2. 2 vezes 30, 60. Essa raiz de 2 multiplicando passa dividindo. Ficou 60 dividido por raiz de 2. Como eu não posso deixar raiz no denominador, racionalizei, multipliquei por raiz de 2 em cima e embaixo. Então, ficou 60 vezes raiz de 2, 60 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. Simplifiquei, 60 dividido por 2, 30 raiz de 2. No exercício número 11, ele pede para a gente calcular o perímetro do quadrado. Como ele é um quadrado, todos os lados são iguais. Se eu chamar esse lado aqui de x, por exemplo, olhando para esse triângulo retângulo, cateto oposto, hipotenusa. Vamos pensar no seguinte, cateto oposto com hipotenusa dá seno. Então, seno de 45, cateto oposto ou hipotenusa. Só que o seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Cateto oposto vale x, hipotenusa vale 6, raiz de 2. Multiplicando cruzado, eu tenho 2x, 6 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 6 vezes 2. Posso simplificar, x igual a 6. Então, se o lado do meu quadrado vale 6, o perímetro de um quadrado, ele é dado por 4 vezes a medida do lado. Todos os lados são iguais, né? Então, o perímetro vai ficar 4 vezes o lado que é 6, 4 vezes 6, 24. Exercício número 12, ele pede pra gente determinar a altura de uma pipa, cujo fio aqui, a linha da pipa, tem 80 metros e forma com o chão um ângulo de 45 graus. Então, de acordo com essas informações, de frente um ângulo de 45, cateto oposto, de frente um ângulo de 90, hipotenusa. Então, mais uma vez, seno de 45, cateto oposto sobre hipotenusa, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, cateto oposto, x, hipotenusa, 80. Multiplicando cruzado, eu tenho 2x igual a 80 vezes raiz de 2. Então, significa que x vai ficar igual a 80 raiz de 2, dividido por 2. 80 dividido por 2 dá 40. 40 raiz de 2 metros é a altura em que essa pipa se encontra. Bom, o exercício número 14, ele pedia para calcular aqui a altura do prédio, né? Para calcular a altura desse prédio aqui, a distância do ponto de observação ao prédio é de 60 metros e o ângulo de observação 30 graus. Então, x é cateto oposto, 60 cateto adjacente, ele não me deu a hipotenusa, então vou ter que usar tangente. Então, tangente de 30, cateto oposto sobre cateto adjacente. Como a tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3, cateto oposto x, cateto adjacente 60, multiplicou cruzado, x vezes 3, 3x, 60 vezes raiz de 3, 60 raiz de 3, e esse 3 estava multiplicando, passou dividindo, 60 dividido por 3 dá 20 raiz de 3. Se ele pedir de novo para substituir a raiz de 3 por 1,73, 20 vezes 1,73, 34,6 metros.